Quero cumprimentar a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Você que está aqui conosco nessa noite, você que nos acompanha através da internet, juntos para celebrarmos o nome do Senhor, mas também para meditarmos em sua vontade. Antes de passarmos à reflexão da palavra, eu quero aqui deixar os meus parabéns a todos os pastores deste Brasil e do mundo afora, especialmente aqueles que são nossos companheiros de denominação, pastores presbiterianos independentes, mas todos aqueles que de uma forma ou de outra exercem o pastorado, eu quero deixar aqui os parabéns. Hoje, dia 2 de setembro, é comemorado o dia do pastor presbiteriano independente. Por quê? Essa data foi a data de ordenação no ano de 1881, do reverendo Eduardo Carlos Pereira, que foi um dos fundadores da IPI do Brasil. Então eu quero deixar os parabéns, porque realmente a função pastoral é uma função nobre, mas nem por isso fácil, Temos também os espinhos da caminhada, mas também os louros, as alegrias das vitórias, das bênçãos que o Senhor nos concede. Então quero deixar aqui os parabéns e o incentivo a todos aqueles que o Senhor chamou com esta vocação para permanecerem firmes e que o Senhor possa recompensá-los muitas vezes mais, amém? Nós vamos meditar na palavra do Senhor, para tanto eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 1, nós leremos apenas os versículos 45 e 46. Evangelho de João, capítulo 1, versículos 45 e 46 da palavra do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: venha e veja. Quero te convidar a fechar seus olhos e orar comigo nesse instante. Pai querido, obrigado pela tua palavra, que uma vez mais temos a oportunidade de escutar, e pedimos que os nossos corações e ouvidos estejam atentos à tua voz. Pai de amor, fala conosco nessa noite, mas dá-nos um coração inclinado a te obedecer também. Assim te pedimos no nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Muitas pessoas querem ser usadas por Deus. Muitas pessoas se prontificam a ser instrumentos de Deus, para ser usados pelo poder de Deus. Mas algumas pessoas, apesar de ter essa vontade, esse desejo genuíno, acabam não permitindo a ação de Deus através de suas vidas por causa de alguns preconceitos, por causa de alguns achismos, de alguns conceitos errados sobre a palavra de Deus, sobre a ação de Deus e sobre si mesmos, Nós vemos aqui nesse texto que Natanael, é o texto quando o Senhor Jesus começa a chamar os seus discípulos, e quando Filipe vai chamar Natanael para apresentar o Messias que era aguardado, ele estava testemunhando: olha, eu encontrei o Messias, eu encontrei aquele que eu creio ser o Messias, o cumprimento da promessa dado através de Isaías há 7 séculos antes. Mas nós vemos que Natanael, quando ele ouve que Jesus era de Nazaré, ele mostra um verdadeiro preconceito, Ele não conseguiu crer que de Nazaré poderia vir algo de bom, não conseguiu crer que Jesus, por ser de Nazaré, poderia ser o Messias, até porque havia algumas crenças naquela época, de que o Messias viria da capital, Jerusalém, viria de um lugar pomposo, de um lugar de poder, que era próprio de um rei, porque eles esperavam o Messias nos moldes de Davi, aquele que viria restaurar o reino de Israel. Mas Jesus veio para instaurar o reino de Deus, um reino espiritual. E Natanael, por causa desse preconceito, ainda não estava compreendendo quem era Jesus. Ao final, depois eu te convido a ler os demais versículos, você vai ver que Natanael creu em Cristo Jesus. Mas no primeiro momento, ele julgou o livro pela capa. E se você já cometeu este erro, de julgar um livro pela capa, você pode tanto ter achado que um livro era ruim por causa de sua capa, mas o conteúdo era bom, ou você pode ter achado que o livro era bom por causa da capa bonita, toda trabalhadinha, mas o conteúdo não era lá essas coisas. Então nós temos que tomar cuidado quanto a isso. E a pergunta que eu quero te fazer quanto a isso nessa noite é: pode vir alguma coisa boa de você?
Será que você consegue compreender que Deus pode e quer usar a sua vida? Ou você tem olhado para si mesmo e colocado algumas impossibilidades, como se isso fosse possível, porque Deus ele tem poder para fazer todas as coisas? E eu quero desde já que você entenda uma verdade durante todo esse sermão, durante toda essa meditação. Deus ele pode e quer te usar. Mas nós precisamos então desfazer alguns mal entendidos, né, alguns conceitos errados, e eu quero começar dizendo dessas coisas, de conceitos, né, errados que muitas vezes nós colocamos, mas que são coisas das quais Deus não se importa, que Deus não está preocupado com essas coisas. Muitas vezes nós nos preocupamos e achamos que isso pode impedir a ação de Deus, mas a verdade é que Deus não está preocupado com essas coisas. E a primeira coisa que nós precisamos entender, então, que Deus não se importa, é com as nossas origens. Deus não se importa com as suas origens. Como assim? Deus tanto pode usar alguém que nasceu em São Paulo, a capital, né? Não é a capital política do país, mas é a capital econômica, a maior cidade de nossa nação. Deus pode usar alguém que nasceu nessa cidade, mas também pode usar alguém que nasceu em Vista de Serra da Saudade, Minas Gerais, que é a menor cidade do nosso país, com apenas 781 habitantes. Nós temos que entender que Deus ele pode usar tanto pessoas que vieram de grandes centros, pessoas que tiveram muito estudo, pessoas que tiveram melhores oportunidades na vida, mas Deus também pode usar pessoas simples, que vieram do interior, pessoas que talvez até tiveram pouco estudo, ou pouco acesso, poucas oportunidades na vida. Deus ele não está preocupado de onde você nasceu. Deus não está preocupado em qual hospital você nasceu. Deus não está preocupado se você, como Paulo, veio de Jerusalém e teve a oportunidade, então, de viver no centro do mundo religioso daquela época. De fato, Paulo teve uma oportunidade que poucos tiveram. Paulo realmente viveu no centro da religião judaica. E não apenas isso, mas a palavra fala que Paulo foi criado aos pés de Gamaliel, que era um grande mestre da religião judaica daquela época. Então, certamente Paulo teve a oportunidade não apenas de aprender da palavra de Deus, mas também de outras ciências. Certamente Paulo foi alguém bastante estudado, teve a oportunidade que pouquíssimas pessoas tinham naquela época. Paulo também teve a oportunidade de ser cidadão romano, que conferia a ele certos privilégios que outras pessoas comuns não tinham, né? Nós vemos também pessoas que Deus usou, como Priscila e Áquila, que eram de Roma. Roma era o centro político daquela época, era a capital do império. Então, tudo que era grande, certamente estava em Roma. Tudo que era, aos olhos humanos, de relevância política, vinha de Roma. E Priscila e Áquila eram de lá. O Senhor usou pessoas como eles também, um casal que fez uma grande diferença na igreja do primeiro século, pessoas que se colocaram a serviço do Senhor, companheiros de Paulo na pregação do Evangelho, pessoas preciosíssimas, a tal ponto que os seus nomes são citados na palavra de Deus. Nós vemos também que Deus usa pessoas que estiveram em lugares importantíssimos, como José. Na sua época, quando José era governador do Egito, o Egito era a capital do mundo daquela época. Era o centro do mundo, né? O Egito ele tinha uma influência cultural, tinha uma importância econômica e principalmente uma importância militar. E José estava naquele lugar neste momento, estava como governador, e não apenas isso, mas a palavra diz que ele era o segundo homem, estando abaixo apenas do faraó. Tamanho o lugar de importância que Deus colocou José. Então nós temos que entender que Deus usa sim pessoas importantes, pessoas influentes na política, na cultura, na economia, na educação, na saúde, né, em diversas áreas, no comércio, na indústria. Deus usa, mas Deus também usa pessoas de origem humilde. Pessoas, por exemplo, como o próprio Jesus, que havia vivido em Nazaré, nasceu em Belém, mas viveu em Nazaré, né, que era a periferia da periferia de Israel. A Galiléia já era uma região periférica, que era desconsiderada. Se você tem acompanhado o estudo dos personagens ao redor da cruz, você vai se lembrar que quando Nicodemos, ele tenta defender Jesus Cristo, os fariseus ali perguntam para ele se ele
não se lembrava que não vinha nenhum profeta da Galileia, o que não era verdade, porque o profeta Jonas era da Galileia, né? Então era uma forma de zombar da Galileia, era uma forma pejorativa, não tinha aos olhos das pessoas daquela época uma importância espiritual, uma importância religiosa. Então quando Natanael fala de Jesus, é nesse sentido, ele não conseguia conceber que da Galileia poderia vir um grande profeta, e não somente um grande profeta, mas o Filho do Deus vivo, o Messias esperado, porque essa era a consciência daquela época, que da Galileia, na qual Nazaré estava inserido, nada poderia vir de grande. E também nós não podemos nos esquecer da mulher samaritana. Historicamente, judeus e samaritanos não se davam bem, havia um preconceito muito grande entre ambos os lados. Então, quando Jesus se assenta ao poço e começa a conversar com uma mulher que era samaritana, ela já olha com desconfiança. Como um judeu pode falar comigo? Né? E ainda mais porque ela tinha consciência do seu estado de pecado, ela tinha consciência de quem ela era. Mas, na verdade, alguns até mesmo afirmam que aquela foi a primeira missionária da região de Samaria. Foi a primeira pessoa que, depois de conversar com Jesus Cristo, entender que ele era o Messias, o que ela fez? Ela foi falar com as pessoas da cidade: olha, eu encontrei o Messias, vamos lá. Se tornando então a primeira missionária daquela região. Deus usou uma mulher que era vista com maus olhos pelas pessoas daquele lugar, né? Primeiramente por ser samaritana, a mulher já não tinha muita chance, e ela ainda era uma mulher que estava no estado marital, que era visto com muito maus olhos naquela época. Mas foi essa mulher que Jesus escolheu para levar a palavra de salvação. Nós temos que entender que Deus usa os santos também, né? E eu vou colocar aqui entre aspas bem enorme, porque não estou dizendo que são santos de verdade no sentido de pessoas melhores que outras, tá? Mas estou colocando como muitas vezes as pessoas veem. Pessoas, por exemplo, como Timóteo, que teve o privilégio de ser criado num berço cristão. Eu entendo que é isso, porque eu também tive esse privilégio. Nasci num lar cristão, num lar onde meu pai também é pastor, onde os meus irmãos estão envolvidos também no ministério da palavra, no ministério de louvor, pregando a palavra do Senhor através do louvor. Minha mãe sempre envolvida também no ensino, em escola bíblica dominical. Enfim, já nasci num lar evangélico. E Timóteo teve esse privilégio. Então Deus usa pessoas como Timóteo também, pessoas que foram criadas desde cedo no conhecimento da palavra, pessoas que nasceram de um lar cristão, de um berço cristão, né? Pessoas como Paulo, como já citei lá em cima, mas que Paulo era um fariseu aplicado, era realmente uma pessoa muito instruída na religião judaica, uma pessoa que nasceu, digamos assim, religiosamente num berço de ouro, né? Usou pessoas como Samuel. Deus usou pessoas como Samuel que foi criado aos pés do sacerdote Eli. Samuel ainda muito cedo, alguns afirmam que entre 3, 4 anos, Samuel foi apresentado ao Senhor para ser criado ali no templo do Senhor, ali aos pés de Eli, ensinado na religião judaica, né? E depois também escolhido por Deus para ser profeta, e aliás, um dos maiores profetas da história de Israel. Então Deus usa pessoas assim também. Deus usa pessoas que tiveram esse privilégio de desde muito cedo ser criado aos pés de Cristo Jesus, no conhecimento da palavra do Senhor. Pessoas que não tiveram uma vida no mundo, uma vida longe dos caminhos do Senhor. Mas Deus usa pecadores também. Deus não usou só Timóteo, Paulo e Samuel. Deus usou também Zaqueu, que era um cobrador de impostos. O cobrador de impostos, naquela época, era sinônimo de alguém corrupto, de alguém que roubava o dinheiro, dos impostos, que pegava além do que deveria e tirava um pouco para ele. Era chamado de publicano, Aliás, não só por ser desonesto, mas também porque ele recolhia imposto do seu povo para levar para o império romano, que estava subjugando a nação de Israel. Então era visto com péssimos olhares, Não é à toa que olharam para Cristo Jesus com muita recriminação quando ele disse que convinha a ele jantar na casa de Zaqueu. Mas por que o Senhor foi na casa de Zaqueu e não das outras pessoas que estavam ao lado?
Porque Zaqueu teve um verdadeiro arrependimento, porque ele de fato teve um verdadeiro encontro com Cristo Jesus. E embora ele tenha tido uma vida de pecados, ele se arrependeu e Deus o transformou. Mas não só isso, eu quero ainda te chocar um pouquinho ainda mais. O Senhor Deus usou a vida de Raabe, que era uma prostituta. A palavra fala que quando os espiões foram até Jericó para sondar a terra e se preparar para invadir, Raabe os escondeu para que os oficiais do rei não os pegassem. E o Senhor a recompensou por isso. Não só lhe poupou a família, né, os seus parentes, mas depois também lhe concedeu uma família própria, um marido, filhos. O Senhor abençoou. E não só isso, talvez você não saiba, mas Raabe está na linhagem de Cristo Jesus. Ela era antecedente de Cristo Jesus. Quando o Senhor vem e transforma as nossas vidas, Ele muda completamente a história da pessoa. Então Deus usa pecadores também, pecadores como Davi, que nós vemos na palavra do Senhor, que não era um homem perfeito, um homem que cometeu pecados, sim, Moisés que cometeu assassinato, Davi que cometeu adultério, mas homens e mulheres que se arrependeram, e se colocaram diante do Senhor, e o Senhor os usou com grande poder. Então você precisa entender, Deus não está preocupado com as suas origens, Deus não está preocupado com como foi a tua história até aqui. O que Ele quer te dizer essa noite, que Ele pode mudá-la completamente, e apesar de você ter uma origem bastante simples, ou ainda ter nascido em berço de ouro, o que faz a diferença é a ação de Deus na sua vida. Segunda coisa, Deus não se importa com seus recursos. Deus usa pessoas ricas para trabalhar no reino? Usa. Deus usou a vida de muitas pessoas que tinham posses, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, e continua usando ainda hoje. Por exemplo, a palavra nos mostra que Lucas era um médico, e se médico é uma profissão muito renomada, muito bem vista nos dias de hoje, naquela época então nem se fala. Realmente Lucas era uma pessoa privilegiada, certamente uma pessoa de posses, e Deus usou a vida desse médico, agora não apenas para curar o corpo, mas para curar também o espírito, trazendo salvação, né, através da pregação do Evangelho. A palavra nos mostra também que Jesus chamou o jovem rico, e embora aquele jovem, temos a impressão pela palavra do Senhor que ele não quis seguir a Cristo Jesus, quando Cristo diz que ele deveria abandonar as suas riquezas, porque isso estava prendendo ele, né? Então provavelmente ele não quis seguir a Jesus, mas ainda assim Jesus o chamou. E aliás fica até aqui também um parêntese, muitas pessoas até são chamadas, mas alguns acabam rejeitando, alguns acabam não ouvindo a voz do Mestre, dizendo não ao chamado de Cristo Jesus, né? Nós vemos também Barnabé, a palavra fala que ele vendeu suas posses e decidiu seguir a Cristo Jesus. Certamente porque Barnabé era uma pessoa que tinha uma certa situação financeira, não era uma pessoa desprovida de numerário, né? Mas ele vendeu o que tinha para servir a Cristo Jesus. Nós temos aprendido também nos personagens ao redor da cruz, e esses dias falamos sobre José de Arimateia e Nicodemos, dois amigos, irmãos na fé, também eram fariseus, eram membros do Sinédrio, mas que se converteram. Mas nós vemos pela palavra do Senhor que eles eram homens influentes, por serem membros do Sinédrio, e também eram homens ricos. Nós vemos na história que José de Arimateia doou, né, o sepulcro para que colocasse o corpo de Cristo Jesus. E Nicodemos foi aquele que preparou o corpo de Cristo Jesus com especiarias, que o valor era de aproximadamente 1.200 diárias de um trabalhador daquela época. Então os dois eram pessoas de posses, e Deus usou a vida deles. Sim, Deus pode usar a vida de pessoas ricas, e como tem usado nos dias de hoje. Pessoas que têm sido abençoados financeiramente por Deus, mas que também têm disposto as suas finanças para a pregação do Evangelho, para a expansão do reino. Pessoas que têm investido nisso. Mas o Senhor Jesus, Ele também chama pessoas de pouca ou de nenhuma posse. Ele não está apenas atrás de pessoas ricas, mas Ele está atrás de pessoas dispostas. Ele chamou pessoas pobres, como por exemplo Pedro, que era um simples pescador, né? Era um homem simples, não era um homem de muitas posses, era um homem que tinha uma pequena empresa, mas ainda assim um homem simples.
A palavra nos fala que Jesus também chamou Bartimeu, que era um cego e mendigo, porque um cego não tinha como trabalhar. E aliás a palavra fala que Bartimeu ele ficava à entrada da cidade pedindo esmolas. Mas quando Jesus Cristo o curou, a palavra fala que daquele momento em diante ele o seguiu, ou seja, uma referência ao fato de que Bartimeu começou a seguir Cristo Jesus, se tornou discípulo de Cristo Jesus. Então Jesus usa pessoas também como Bartimeu, pessoas também como João Batista. Aliás, o texto anterior nos fala sobre quando vão até João Batista perguntar se ele era o Messias, e ele diz que não, que ele não era digno nem mesmo de desatar as sandálias que calçavam os pés do Messias, ou seja, de Cristo Jesus. A palavra nos mostra também que João Batista era um homem bastante simples. Era um homem que as suas roupas eram feitas de peles e que a sua alimentação era gafanhoto e mel silvestre, e ele vivia no deserto. Um homem que havia aberto mão dos luxos dessa vida, de qualquer tipo de luxo. Um homem que havia adotado esse estilo de vida para servir ao Senhor. Então Deus usa tanto pessoas ricas, pessoas de posse, quanto pessoas também pobres, pessoas de poucas posses. O Senhor não está preocupado com o valor da sua conta financeira, da sua conta bancária. Não está preocupado se o teu cheque é um cheque Platinum, se o seu cartão é um cartão Zuni-Zuni-Stendium, né, que abre portas em qualquer lugar do mundo, ou se você é uma pessoa que fica contando ali os centavos no final do mês. O Senhor pode usar a ambos. Em terceiro e último lugar, queria também compartilhar com a amada igreja que Deus não se importa com as suas limitações. Quando Deus ele quer te usar, e se você deixar Ele te usar, Ele vai te usar, quer você seja uma pessoa que veio de um berço de ouro, ou de origem bastante simples, quer você seja uma pessoa rica, ou de poucas posses, mas também usa pessoas que têm suas limitações, sejam elas limitações físicas, limitações intelectuais, né? Qualquer tipo de limitação o Senhor ainda assim pode usar. Nós vemos pela palavra do Senhor que Ele usou muitas vezes pessoas capacitadas em sua obra. Por exemplo, Bezalel, talvez um nome que você não tenha ouvido muito falar sobre ele, né? Mas eu te convido a pesquisar. A palavra fala que Bezalel foi o chefe, o mestre de obras, o engenheiro principal da construção do tabernáculo. A palavra fala que o Senhor Deus o encheu do Espírito Santo, lhe dando destreza, habilidade e plena capacidade artística. Olha que coisa maravilhosa. Fica aqui até um tema para uma outra reflexão, né? O Espírito Santo de Deus que nos enche com habilidades para fazermos a diferença onde quer que estejamos. Tem pessoas que acham que precisa ser só pastor para ser usado por Deus, né? Só missionário. Querido, Deus pode te usar, sendo você professor, advogado, dona de casa, comerciante, o que quer que você desempenhe. O Senhor Deus pode te usar. Independente de sua profissão também. O Senhor Deus, Ele deu destreza a Bezalel, sim, para que o Senhor o usasse na construção do tabernáculo. O Senhor também usou Davi, que era um grande líder e um guerreiro, um homem realmente que tinha qualidades. Eu gosto muito de meditar na história em que Davi, ele fala alto, pensa alto, né? E diz que gostaria de tomar da água da fonte que estava no acampamento do inimigo. Naquela época, hoje é muito tranquilo a água para nós, né? Você abre a torneira, está ali, você compra água mineral do jeito que bem entender, água com gás, água sem gás, hoje está fácil, mas naquela época a água era um bem preciosíssimo e raro. Então quando Davi fala que ele queria tomar da água daquela fonte, provavelmente as fontes que ele tinha de sua disposição eram escassas, talvez a água meio salobra, enfim. Mas a palavra fala que 2 homens valentes foram lá e buscaram a água no meio do acampamento do inimigo, colocaram suas cabeças a risco, apenas para satisfazer um desejo de Davi. Davi, quando ficou sabendo da história, ele disse: jamais vou beber dessa água, porque custou o preço de sangue, né? Aqueles homens poderiam ter morrido, mas a palavra fala que Davi ofereceu ao Senhor, né, aquela água. Ele entendeu que ele não era digno, mas ofereceu ao Senhor por causa do sacrifício que aqueles homens tinham feito. Isso mostra que Davi de fato foi um grande líder e também um grande guerreiro. A palavra nos mostra que Deus usou também Sansão, que tinha uma força sobrenatural, uma força que não vinha dele mesmo, mas uma força que vinha de Deus.
Uma força tamanha que foi capaz de, no final ainda de sua vida, né, destruir um templo inteiro, matar todos que estavam naquele templo. Mas não somente isso, a palavra fala que Sansão, apenas com uma queixada de jumento, matou mais de 1000 homens. Uma queixada de jumento foi o suficiente para Deus fazer devastar o exército do inimigo. Então Deus usa homens e mulheres capazes, sim, mas o Senhor também usa pessoas com limitações. Por exemplo, a palavra nos mostra que o Senhor usou Moisés, que era um homem pesado de língua. E aqui vai ter discussão, alguns vão falar que esse termo pesado de língua significa que Moisés era gago. Outros falam apenas que ele era lacônico, ou seja, uma pessoa que tem dificuldade de se expressar, uma pessoa que fala muito pouco. Você deve conhecer pessoas que são assim, pessoas que mal falam, né? Enfim, se ele era lacônico, se ele era gago, não vem ao caso. A questão é que era uma limitação para Moisés. Não somente isso, mas a palavra fala que Deus usou Eliseu. Eliseu era careca. E Eliseu ficou tão irritado com essa situação uma vez, que por causa disso, alguns jovens morreram, né? Caçoaram dele e ele amaldiçoou, e a palavra fala que veio uma ursa e matou aqueles jovens. Eu sei que você pode pensar, mas pastor, careca não é uma coisa que impede, né? Mas certamente era um problema para Eliseu, alguma coisa que mexia na sua alma, na sua emoção, a ponto dele se incomodar de tamanha forma quando caçoaram dele chamando ele de careca, que ele amaldiçoou aqueles jovens, né? E não somente isso, mas a palavra fala que o Senhor usou Paulo, que tinha problema de vistas, e ainda algumas coisas mais. Eu vejo que Paulo era até um tanto impaciente, um pouco intransigente também, mas ainda assim o Senhor o usou, apesar de suas limitações, apesar de suas dificuldades, né? E aliás, não só isso, mas o Senhor impôs algumas limitações a Paulo também. Ainda hoje eu estava ouvindo um estudo, justamente sobre o espinho na carne de Paulo. Não vou entrar aqui na questão, mas era uma limitação que Deus colocou na vida de Paulo, para que ele não se enchesse de soberba, por causa do privilégio que ele tinha tido de revelações dado por Deus a ele. Nós vemos também que o Senhor usou Timóteo, que embora tenha nascido num lar cristão, mas também tinha problemas de saúde. Paulo mostra que Timóteo tinha problema de estômago, né? E talvez não era um problema qualquer, mas alguma coisa que o debilitava, alguma coisa que talvez o limitasse muito. E se nós fôssemos aqui descrever as limitações dos homens e mulheres da Bíblia, todos tinham algum tipo de limitação, todos tinham alguma dificuldade, todos tinham alguma coisa que poderiam, aos nossos olhos, ser empecilho para que Deus usasse. Mas o que é que une cada uma dessas pessoas que eu citei, e até aquelas que não foram citadas? É que apesar de tudo isso, Deus as usou. Apesar de suas origens, apesar de seus recursos, apesar de suas limitações, o Senhor as usou. Então, pode vir alguma coisa boa de você? Com certeza, querido. Porque não é de você que nós estamos falando. Estamos falando de Deus que age através de você. O X da questão não somos nós. Claro que quando temos habilidades, nós podemos colocá-las à disposição do Senhor. Quanto mais habilidade você tiver, melhor será. São mais ferramentas que você pode colocar à disposição do Senhor. Mas ainda que você tenha apenas um talento, já é o bastante para Deus fazer uma coisa grandiosa, uma grande obra através de sua vida, se você tão somente crer e se deixar, se colocar à disposição do Senhor. Porque a questão é o poder de Deus em nós. Se nós formos com a nossa... confiados apenas em nossas habilidades, se nós formos apenas confiados em nossos recursos, ou ainda em nossas origens, nós estaremos sozinhos, porque o Senhor não pode usar um coração arrogante. Aliás, a soberba, ela precede a ruína, e nós precisamos ir diante do Senhor com humildade. Ainda que você seja uma pessoa habilidosa, realmente tem pessoas que eu admiro, que parecem um canivete suíço de habilidades, né? Tem tantas habilidades, eu tenho muitas limitações, e tem pessoas que eu olho mesmo e admiro. Mas ainda assim, nós não podemos nos deixar confiar, nos estribar apenas em nossas habilidades, porque nós temos que confiar no poder de Deus que age através de nós.
Então, querido, talvez você pode estar olhando para mim agora, você que está aqui, ou você que está me vendo pela internet, e dizer, pastor, mas o senhor não conhece minhas limitações. Não conheço, e não preciso conhecer. Eu conheço Deus, que pode vencer as suas limitações, e usar a sua vida, apesar de cada uma das suas limitações. Então, Deus pode te usar sim, para fazer de você um vaso de honra. E para te fazer de um vaso de honra, não significa que Ele vai ter que fazer de você um vaso de ouro. Você ainda continuará sendo um vaso de barro, mas o Senhor pode te colocar em posição de honra. Aliás, uma das coisas mais fantásticas que foi encontrado foram os escritos de Qumran, escritos antigos da palavra de Deus, que têm sido muito usados. E eles eram guardados em vasos de barro. Eram vasos simples, mas o conteúdo é precioso, porque tem a palavra do Senhor, né? E quantos vasos de ouro gostariam de ter esse privilégio? Vasos que aos olhos humanos são tão valiosos, mas aos olhos espirituais podem não ter valor algum. Então entenda isso, o Senhor pode te usar para a honra dEle. 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 20 a 21, a palavra diz: numa grande casa, há vasos não apenas de ouro e prata. Imagina uma casa grande, com muitos vasos. Na minha casa não tem muitos não, mas talvez na tua casa tenha. Mas lá não tem só vasos valiosíssimos, né? Aliás, acho que aqui ninguém vai ter de ouro e de prata, né? Mas num palácio era comum. Mas mesmo num palácio, não apenas vasos de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro. Alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. O que Paulo está nos dizendo aqui é que o que torna um vaso honrado, um vaso de honra, não é o seu valor material, mas é o uso que se dá para ele. Graças a Deus que hoje não se tem mais esse hábito, né? Mas antigamente as pessoas tinham um hábito que hoje sabe que não faz bem para a saúde, que era o hábito de mascar fumo. E em muitas casas tinha um vaso que era para as pessoas cuspirem neste vaso. Querido, certamente aquele era um vaso de desonra. Por mais que pudesse ser um vaso de ouro, ainda assim era um vaso de desonra. E um vaso simples de barro, mas que estava com um belo buquê de flores, tinha muito mais honra do que aquele vaso. É isso que Paulo está dizendo. O que faz a diferença? Não é o material do vaso, mas é a finalidade e o conteúdo dele. Então, você pode ser um vaso simples, um vaso humilde ou ainda um vaso de ouro, não importa, porque o Senhor também usa vaso de ouro. Mas a diferença é a função que o Senhor te dá, o uso que Deus te dá, a utilidade que você tem no reino de Deus e o Espírito Santo de Deus em sua vida. Senão, nós somos só vaso, de ouro, de barro, não vai fazer a diferença. O que faz a diferença é a presença de Deus em nós. Então, pare de olhar para si mesmo e comece a olhar para Deus. Apenas se disponha. Faça como Samuel, eis-me aqui. Ou também como Abraão, eis-me aqui. Ou como tantos outros que quando ouviram o chamado de Deus, apenas disseram, eis-me aqui. Coloque-se à disposição do Senhor. Deixa Deus te usar. Eu quero te convidar a abaixar a sua cabeça agora, fechar os seus olhos. Deixa a distração de lado agora e se conecte a Deus. Talvez você queira ser usado por Deus, mas tenha colocado empecilhos, suas limitações, seus recursos, suas origens. Talvez você ainda está num estágio que precisa ter esse entendimento que o Senhor Deus quer te usar. Talvez você ainda nem tenha o desejo de ser usado por Deus, mas eu te convido nessa noite a mudar de atitude, a realmente desejar ser instrumento do Senhor, para que Deus possa te usar poderosamente. Não poderoso segundo os olhos humanos, que muitas vezes acham que ser poderoso diante de Deus é ser famoso, é ser rico, é ter poder político. Talvez Deus te dê essas coisas, se assim for o propósito de Deus, mas talvez não. Talvez Deus vai te usar poderosamente, ainda assim de uma forma simples. Eu me lembro que quando eu comecei o pastorado, eu achava que para ser um grande pastor, eu precisava ser pastor de uma igreja grande, com muitos membros. Até que um dia eu entendi que não é isso, que ser um grande pastor
é ser um instrumento de Deus fiel no cumprimento de sua função, de seu chamado, se colocando diante do Senhor, confessando as minhas limitações, meus medos, e colocando todos eles diante do Senhor e deixando Deus me dar poder para superá-los. Eu entendi que ser um grande pastor não tem nada a ver com o tamanho da minha igreja, mas tem a ver com a diferença que eu posso fazer na vida das pessoas, transformações profundas, não por causa de mim, mas por causa da ação de Deus através de mim. E eu estou te dizendo nessa noite que você não precisa ser pastor. Deus pode te usar onde você está. Abra sua compreensão. Se deixe ser usado por Deus. Pai querido, Pai de amor, que privilégio temos de ser instrumentos do Senhor, porque o Senhor poderia usar os anjos, ou ainda o Senhor poderia ter feito seres perfeitos, seres com poderes extraordinários, mas o Senhor preferiu usar vasos de barro como eu e como nós, e nos colocamos humildemente diante do Senhor, e pela Tua misericórdia te clamamos, usa as nossas vidas, ó Pai, apesar de nossos problemas, apesar de nossas limitações, apesar de nossos medos, apesar de tantas coisas que poderiam ser aos nossos olhos empecilhos para a sua ação, mas o Senhor é o Deus que nos transforma, o Senhor é o Deus que nos leva a vencer todas as limitações, e o Senhor é o Deus que através do Teu poder opera sinais e maravilhas em nós e através de nós. Alcança a vida, Pai querido, dos meus irmãos e irmãs na fé, daqueles que estão nos ouvindo através dessa mensagem pela internet, e que o Senhor esteja visitando com poder, ó Pai, e que este meu irmão, esta minha irmã, se coloque à Tua disposição, para que o Senhor faça a diferença na vida deste homem e desta mulher, que o Senhor faça a diferença na vida desta pessoa que está me ouvindo, e que o Senhor use esta vida para fazer a diferença na vida de outras pessoas mais, para a glória e louvor do Teu santo nome. Mais uma vez eu te agradeço pelo privilégio que o Senhor nos concede, te agradeço especialmente pelo privilégio que o Senhor me dá de ser pastor, porque eu entendo, Pai querido, que eu não sou digno e nem merecedor, mas ainda assim, pela Tua misericórdia e Tua graça, o Senhor me usa, e não somente pastores, mas tanto outros servos e servas, em diversos lugares e em diversas situações, que o Senhor usa poderosamente para o Teu poder, para a Tua vontade, para o cumprimento dos Teus propósitos. Oramos no nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Que o Senhor possa confirmar essa palavra em seu coração, que o Espírito Santo possa completar aquilo que as minhas limitações não me permitiram aqui falar, por causa das minhas limitações, que o Espírito Santo possa vencê-las em seu coração, te trazendo entendimento e cumprindo o propósito dele na sua vida. Você que está aqui conosco, ou você que está em casa também, quero te convidar a ficar em pé nesse instante. Estenda as suas mãos e receba a bênção do Senhor. Que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e o poder do Espírito Santo esteja sobre sua vida, te usando poderosamente onde você estiver, segundo a vontade dEle, para cumprimento da vontade dEle, no nome de Cristo Jesus.